Passo agora a explicar os principais traços da proposta. Em 2013, o déficit orçamental irá situar-se em 7,5 mil milhões de euros. Este valor corresponde a 4,5% do PIB, isto é, ao limite para o déficit para 2013, aprovado na reunião do Eurogrupo e Ecofin de 8 e 9 de outubro passados. Em 2013, o saldo primário, que exclui o pagamento de juros, ficará próximo do equilíbrio em menos 0,2% do PIB. Já o saldo estrutural primário, que exclui os juros da dívida pública e é corrigido do ciclo económico e de fatores temporários, verificará um excedente de 1,9% do PIB. No período 2011-2013, teremos feito um ajustamento orçamental em Portugal de cerca de 7,5 pontos percentuais do PIB, nestes 3 anos. Este desenvolvimento não tem precedente na história recente da nossa economia. O esforço de ajustamento persistirá até 2015, à altura em que teremos alcançado o objetivo de médio prazo, isto é, um déficit estrutural das administrações públicas inferior a 0,5% do PIB. Para respeitar o limite acordado para o déficit em 2013, serão tomadas medidas de consolidação orçamental que totalizam cerca de 3,2% do PIB. Deixem-me recordar que destas medidas, cerca de 2/3 já estavam associadas ao programa de ajustamento. Para além destas medidas, foi necessário encontrar um conjunto de medidas substitutivas das consideradas inaplicáveis a partir de 2013 pelo Tribunal Constitucional. E vou passar a falar desse conjunto de medidas. Como já tinha anunciado no passado dia 3 de outubro, será reposto aos funcionários públicos o subsídio de Natal, mantendo-se a suspensão do subsídio de férias. Para os pensionistas e reformados, será reposto o subsídio de Natal e 10% do subsídio de férias, mantendo-se assim suspenso o pagamento de 90% do subsídio de férias. Saliento que a suspensão parcial do subsídio de férias não afeta cerca de 90% dos pensionistas da Segurança Social. A suspensão do pagamento do subsídio de férias será aplicado nos moldes de 2012. Não se aplica, assim, abaixo dos 600 euros mensais e aplica-se progressivamente no intervalo entre 600 e 1.100 euros mensais. O aumento do Estado que resulta destas reposições será compensado por medidas de caráter fiscal, que passo a explicar. A proposta do Orçamento do Estado para 2013 inclui um conjunto abrangente de medidas de consolidação orçamental do lado da receita, com um impacto estimado de aproximadamente 4.300 milhões de euros. Isto inclui o efeito automático da reposição parcial dos subsídios nas receitas. Quero, no entanto, desde já salientar que estas medidas tiveram o objetivo deliberado de assegurar uma distribuição mais equitativa do esforço de consolidação orçamental adicional entre o setor público e o setor privado, por um lado, e os rendimentos de trabalho e rendimentos de capital, por outro. A repartição equitativa do esforço entre o setor público e o setor privado será alcançada por via dos impostos diretos, com particular incidência no IRS. A repartição equitativa do esforço entre rendimentos de trabalho e do capital será garantida pela introdução de elementos adicionais de tributação sobre o capital e sobre o património. Passo agora a expor com algum detalhe as medidas relativas ao IRS, dada a sua relevância no total de medidas do lado da receita. Para o IRS, o aumento da taxa média efetiva resulta
da alteração da estrutura de taxas e de escalões do IRS, da introdução de uma supertaxa de IRS e da manutenção da taxa de solidariedade no último escalão de rendimentos. O número de escalões do IRS será reduzido dos atuais 8 para 5. Convém salientar, antes de mais, que as taxas marginais de imposto são as que se pagam por cada unidade de rendimento acima do limite definido para cada escalão. A taxa efetivamente paga por cada indivíduo, em função da sua capacidade contributiva, é a taxa média. Esta é a taxa relevante em termos de arrecadação de receita de IRS por parte do Estado. Devo salientar que Portugal apresenta um nível de tributação em sede de IRS dos mais baixos da Europa. Com a alteração da estrutura de escalões e de taxas, a taxa efetiva de IRS passa de 9,8% para 11,8%, um aumento de 2 pontos percentuais. Acrescentando a sobretaxa de IRS de 4%, que se aplica ao rendimento coletável que excede o salário mínimo, e a taxa de solidariedade de 2,5% no último escalão, a taxa média efetiva de IRS aumenta para 13,2%. As alterações introduzidas tiveram a preocupação de salvaguardar as famílias de mais baixos rendimentos através da manutenção do mínimo de existência. Adicionalmente, o agravamento do IRS foi desenhado de forma a aumentar significativamente a progressividade deste imposto. O esforço contributivo cresce mais depressa do que a capacidade contributiva. A alteração do IRS constitui, assim, uma distribuição mais equitativa do esforço de ajustamento pedido. Repetindo, o IRS terá a sua progressividade reforçada. Em qualquer caso, cerca de 20% dos contribuintes com salários mais altos continuarão a pagar cerca de 80% da receita de IRS. Quero agora deter-me nas medidas do lado da despesa. A proposta de orçamento do Estado para 2013 inclui um conjunto alargado de medidas de corte de despesa. O esforço de poupança é muito significativo. Serão executadas medidas no total aproximado de 2,7 mil milhões de euros. Porém, o aumento da despesa que decorre da reposição parcial dos subsídios a funcionários públicos e pensionistas, num valor de cerca de 1,7 mil milhões de euros, irá absorver quase 2/3 desse montante. Quero destacar as medidas com maior impacto orçamental. Ao nível da administração pública, será continuado o esforço de contenção nas despesas com pessoal, destacando-se a redução do número de efetivos em 2%, a diminuição do número de trabalhadores com contratos a termo e a redução da compensação por horas extraordinárias. Os custos com pessoal serão assim reduzidos em cerca de 630 milhões de euros. Os recursos do Estado serão também fortemente racionalizados. Destaca-se o esforço de redução dos encargos brutos com as parcerias público-privadas, num montante de pelo menos 250 milhões de euros apenas em 2013. Adicionalmente, é de salientar a redução das transferências para fundações em 40 milhões de euros. Também no setor empresarial do Estado existirão fortes medidas de contenção de custos. No seu conjunto, a redução de investimento e a diminuição das transferências do Estado para as empresas públicas atingem um valor estimado de 290 milhões de euros. No âmbito da proteção social, serão levados a cabo medidas na Segurança Social e na Caixa Geral de Aposentações no valor de aproximadamente 1.000 milhões de euros. Entre estas,
destaca-se a redução de pensões nos mesmos moldes da redução salarial aplicada aos funcionários públicos em 2011, com um impacto de aproximadamente 420 milhões de euros. As restantes poupanças decorrerão de alterações às prestações sociais, com a preocupação de garantir que os cada vez mais escassos recursos financeiros do Estado são direcionados para aqueles que efetivamente mais precisam. No setor da saúde, serão tomadas medidas que conduzem a poupanças de cerca de 180 milhões de euros. A maior parte virá da prossecução das reformas na área do medicamento, reduzindo as rendas no setor. Haverá ainda poupanças de cerca de 240 milhões de euros nos hospitais EPE, que, não tendo impacto no saldo orçamental, serão fundamentais para reduzir o seu déficit operacional. Na educação e ciência, haverá um esforço de redução de despesas de funcionamento e investimento no valor de 160 milhões de euros. Serão tomadas muitas outras medidas de redução de despesa de funcionamento nas restantes áreas setoriais. Este esforço, em conjunto, vale aproximadamente 100 milhões de euros. Quero salientar que estas medidas fazem parte do processo de identificação de cortes estruturais na despesa. Como referi em ocasiões anteriores, estão a ser identificados cortes de despesa que totalizarão 4 mil milhões de euros em 2013 e 2014. Uma parte deste esforço adicional deverá ser concretizado ainda em 2013.